Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do livro do profeta Amós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 8 está escrito: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos grão, e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas de trigo, as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram com delito de Samaria, dizendo: Como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: Fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, dali os tirarei, e se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou a terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftó, e aos sírios de Qui? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra.
mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, para que possuam. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Livro do profeta Obadias, capítulo 1, está escrito. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados seus esconderijos? Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que a montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência, o teu irmão Jacó cobre-te-á de confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que eu estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo seu exército, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegraste sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido, mas no monte de Sião ali haverá livramento, e ele será o santo, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha,
e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim e Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananitas, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão os salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje, e amanhã estaremos dando início à nossa leitura do profeta Jonas. Então hoje lemos capítulo 8 e 9 do livro do profeta Amós, perdoe o erro no início, e primeiro capítulo ou o livro do profeta Obadias. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir.